Meus irmãos, olha, eu estava ali em cima, eu estava com 2 palavras para pregar hoje, doutor Célio. E sabe quando você sente assim, a mensagem não estava fluindo? Aí eu estudei a palavra, fui lá, estudei a outra, aí voltei para outra, falei, não, acho que é essa. Depois fui para outra, não, acho que é essa não, acho que é essa. Depois não foi nenhuma nem outra, foi essa aqui. Deus me deu essa palavra faz meia hora antes de descer. Eu estava ali orando, falei, Senhor, me dá uma palavra. Aí Deus falou assim, não é nem essa e nem essa, é essa aqui que você vai ministrar hoje. Essa é a palavra que você vai ministrar. Então fala para o teu irmão, se prepara aí que é bazuca do céu. É dinamite do céu para a tua vida. Amém, querido? Quem está na casa dá um glória a Deus bem forte aí. Então eu vou ser breve, eu vou ser rápido na palavra. Mas olha o título da mensagem. Quando a oportunidade é divina, mas a natureza é carnal. Meu Deus. Quando a oportunidade é divina, mas a natureza é carnal. Está cheio de gente nesse mundo aí fora, Marcelo, que está tendo oportunidades divinas. Deus está dando oportunidades. E a pessoa tem uma natureza tão maligna, tão carnal, que ela não consegue ceder à voz do Espírito Santo. Conta uma história, antes de eu ministrar a palavra, mas para dar uma ilustração aqui melhor. Conta a história de que um irmãozinho que tocava guitarra na igreja, lá na Bahia, e ele morava um pouquinho longe, e aí ele saiu meio atrasado de casa, e havia uma fazenda entre a casa dele e até chegar naquela congregação daquela igreja. E todo mundo dizia para ele, olha, nunca entra dentro dessa fazenda porque tem um touro muito bravo aí. As pessoas sempre diziam para ele, nunca entra. E aí ele pegou e falou, meu Deus, eu estou atrasado, eu vou ter que entrar naquela fazenda. Eu vou ter que cortar o caminho por dentro daquela fazenda, que Deus me dê livramento, Deus me livre do touro. Quando ele entrou, que ele pulou ali a cerca da fazenda, um rapaz que estava passando na hora, falou assim, ei, existe um touro muito bravo aí que até já matou gente, hein? Se eu fosse você, eu não ia por aí não. Ele falou assim, eu estou atrasado, e foi. O touro pegou ele, rapaz, jogou para cima, jogou na cerca. Ele saiu correndo, se levantou, aí chegou na igreja todo arranhado, todo ferido, sangrando. Aí falou para os irmãos, eu estava vindo para cá, sabe, e olha como é que eu cheguei aqui todo arrebentado, porque eu saí atrasado de casa, e eu fui inventar de cortar caminho, e passei por dentro da fazenda, e o touro de seu Chico lá, um touro muito bravo me pegou, e todo mundo já conhecia na redondeza a fúria do touro, né? Quando terminou o culto, ele entregou no microfone dizendo assim, eu não sei, porque eu orei, irmãos, eu estava vindo para a igreja, eu estava vindo para a casa de Deus, e eu orei, Senhor, me livra do touro, e ele não me livrou, sabe, mas amém, glória a Deus, aleluia, e ficou com essa, né, um testemunho, sabe aquele testemunho que foi livramento, mas não foi, sabe aquela coisa assim, abriu, mas não abriu, era ou não era, foi esse. E aí, uma irmãzinha, no final do culto, falou para ele, meu servo, ô servo, por que tu és surdo? Por que você não ouve? Antes de você entrar, eu passei lá, eu te avisei. Aí ele entendeu que aquela pessoa que estava lá falando para ele, não vai por aí, era o próprio Jesus, era o anjo de Deus falando para ele. E às vezes Deus nos dá cada oportunidade divina, mas a natureza é tão carnal que o ouvido está fechado para a voz do Espírito Santo. Olha que texto poderoso nós vamos ler aqui em Provérbios capítulo 29, versículo 1. Coloque na tela, por gentileza. Se você tem Bíblia aí, anota aí. Se você tem o seu celular, anota aí, ó. Olha o que diz o texto. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Escuta, isso aqui é uma palavra de sabedoria para abençoar a tua vida nessa noite. Quem teima em rejeitar a repreensão, quantas vezes, né, quando você era pequenininho, teu pai te repreendia, tua mãe te repreendia, eles queriam teu mal? Se é hora de você chegar, menino, eu estava com meus amiguinhos, mas isso não é hora de você chegar. Eles queriam teu mal? Não queria. Mas quantas vezes a gente acaba não dando ouvido à repreensão? Há pessoas que não perdem a própria, aliás, há pessoas que não perdem o próprio por falta,
o propósito por falta de chamado. Mas elas perdem porque não suportam a correção. Não é falta de chamado, todos vocês têm chamado, mas tem gente que não suporta a repreensão. Então, estão diante da verdade, mas não se rendem a elas. A pessoa está ali diante de uma verdade, mas ela está teimando. Tem muita mulher que fala para o marido: não faz isso, não compra isso. Tem muita mulher que fala isso para o marido. Aí o marido vai lá, ele está diante de uma verdade, mas é só para teimar. Ele gosta, ele quer contrariar a mulher de todo jeito. E ele vai lá e faz, diante de uma verdade. E a gente às vezes não aceita a repreensão. Então, nós vamos ler algo muito poderoso. Nós vamos ler a história de um jovem chamado Jovem Rico. Ele esteve diante de Jesus. Esteve diante do maior pastor dos pastores, do maior mestre dos mestres. Mas olha o que diz o texto. Mateus capítulo 19, versículo 16. Coloca para a gente na tela. Mateus capítulo 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Continue, por favor. Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Continue, por favor. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ele queria vida eterna, mas não queria morte interior. Porque sabe o que acontece? Versículo 22 vai dar a resposta. Mas o jovem, quando ouve esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muita prosperidade. Queria vida eterna, mas não queria o quê? Uma morte interior. O que é que Jesus sugeriu para ele? Morra para você mesmo. Você é rico, você é poderoso, né? Então, você não quer ser perfeito? Você não observa tudo isso desde jovem? Desde moço? Então agora pega o que você tem e dá para os pobres. Depois você volta aqui e me segue, que eu vou te dar vida eterna. Em Mateus 19, 21, Jesus diz para ele: se você quer ser perfeito. Jesus não o rejeitou. A Bíblia não diz que Jesus o rejeitou. A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus não o rejeitou. Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus amou ele como Jesus ama o pecador. Jesus ama todo mundo. Às vezes você olha para uma pessoa, você fala assim: não, essa pessoa é insuportável. Que pessoa horrível. Que pessoa cítrica, pessoa insuportável. Mas Jesus ama essas pessoas. Jesus amou esse cara. Jesus olhou para ele com amor. Jesus estava ali dando uma oportunidade para ele que ele nem imaginava. Mas a Bíblia vai dizer que ele se retirou. Veja, Jesus ama, mas Jesus não anula o confronto. Porque quando a gente ama alguém, a gente confronta. A gente fala: você está errado, isso não está certo. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas não aceitam ser confrontadas. Elas não aceitam ser ensinadas. Elas não aceitam serem corrigidas. Irmão, a igreja de hoje, sabe qual é a mensagem que lota a igreja, o ministério? 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. É aquele pastor que fala assim: ah, meu docinho, meu lindinho, Jesus te entende, fique tranquilo. Ele sabe que você não presta. Ele sabe que você é ruim mesmo. E pode continuar assim, está tudo bem. A graça te basta. Não confronta. Mas eu quero que você entenda uma coisa: quem ama, confronta. Jesus confrontou o jovem. Jesus olhou para ele, amou ele, mas confrontou. Falta uma coisa em você:
Porque você não ama a Deus, você ama seu dinheiro. E a prova disso é que ele se retirou quando Jesus disse: pega o que você tem e dê para os pobres. Irmãos, você não vai achar na Bíblia Jesus pedindo isso para ninguém, amado. Jesus não só pediu isso para ele. Por que Jesus não chegou para Zaqueu? Zaqueu era ladrão, roubava as pessoas, sim ou não? Enriqueceu de maneira ilícita. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu sentiu que ali estava chegando luz na casa dele. Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e eu vou pegar metade do que tem e vou dar para os pobres. Ele fez isso porque Jesus pediu? Jesus não pediu isso para Zaqueu, que era um cara bandido, ladrão. Esse jovem não, esse jovem era jovem religioso. Veja que o jovem confessa: isso aí eu já observo desde minha infância. Um jovem religioso. O outro que era ladrão, Jesus não pede. E o religioso, Jesus pede por quê? Porque tem muita gente que é seduzida pela religião para esconder o que está no coração. E o Senhor daquele jovem não era Deus. Ele era um religioso, mas ele não era um homem entregue a Deus. Que quando Jesus foi na fonte, ele ficou o quê? Triste, porque tinha muito dinheiro. Ele ficou triste por quê? Porque o Deus da vida dele era mamon, money, dinheiro. Fala comigo assim: Jesus não tem problema com a minha riqueza. Fala. Eu posso ser rico, eu posso andar de Porsche, eu posso andar de BMW, eu posso morar numa mansão no melhor bairro da cidade, no melhor condomínio. Deus não tem problema com isso, não. Ele fica feliz. Agora, ele não aceita que você coloque isso na frente dele. Ele não aceita que você coloque isso acima dele. E você pode esconder de todo mundo, menos dele. Ele te conhece mais do que você mesmo. Quando Jesus falou: pega o que você tem, dá para os pobres, Jesus sabia que o coração dele era avarento, que ele não ia fazer isso. Então veja, Jesus ama, mas não anula o confronto. Graça não negocia senhorio. A graça de Deus não negocia senhorio. Quem é o que governa a tua alma, a tua vida? É o que você tem ou é Deus? Quem é que te governa? Porque tem gente que o culto passado das 10 já está olhando no relógio, mas fica numa fila de banco 1 hora a mais se precisar. E nem reclama. Quem é que te governa? Se uma porta se fechar, você está trabalhando numa empresa, uma empresa boa, está ganhando bem. Se a porta se fechar, você vai ficar triste com Deus ou está tudo bem para você? É aqui onde a gente vai ver quem é o Senhor que te governa. Porque, meu irmão, se roubar meu carro, não muda nada. Se bater, não muda nada. Se eu tiver um prejuízo, não muda nada. Porque eu não sou apegado a nada dessa terra. Eu não sou apegado a nada deste mundo. Eu nem sou daqui, amado. Nem você também é. Até esse corpo é emprestado. Ou você está achando que esse corpo lindo que você tem é seu? Esse corpo é emprestado. Esse corpo nem é seu, de tal maneira que você nem sabe o que você tem. Tem gente que morreu com câncer sem saber que estava com câncer, porque ele não é dono do corpo. Porque quem é dono do corpo sabe o que o corpo tem. Você não sabe nem quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você não sabe ler sua digital. Precisa de um computador para ler sua digital. Então nós não temos nada, e não devemos nos apegar a nada, porque até o espírito que nós temos não é nosso. A Bíblia diz que o espírito foi dado por Deus e volta para Deus. Olha que coisa linda. Então o servo não tem nada. Aí Jesus chega para um servo e fala assim: falta só uma coisa, religioso. Vai lá, pega tudo e dá para os pobres. Porque a graça de Deus não anula confronto. E eu sempre digo aqui, Lu, eu digo: não fique numa igreja perto da sua casa. Fique numa igreja perto da palavra, perto da Bíblia, que vai ter confronto, que vai te sacudir, que vai te confrontar. Porque se você não for confrontado por Deus, você vai ser confrontado pelas suas escolhas lá fora. O jovem rico, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele saiu triste porque a natureza dele não suportou a exigência que o reino propôs para ele. A pergunta nessa noite é: você está disposto
a obedecer à exigência do reino? Hã? Você está disposto a suportar aquilo que Deus tem para você? O que Deus quer de você? Morar onde Deus quer que você more? Comer o que Deus quer que você coma? Vestir o que Deus quer que você vista? Desfrutar daquilo que Deus quer que você desfrute? Calma, fica tranquilo. Fica em paz. Porque a minha Bíblia diz que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Deus não quer teu mal. Você não precisa ter medo de Deus. Você tem que fazer igual Jó. Nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Está tudo bem. Porque quem governa a nossa vida é Deus. A Bíblia diz que todas as coisas. Faz o quê? Para quê? Me ajuda a pregar. Fala para o teu irmão, fique em paz. O que a gente está passando está cooperando para alguma coisa. Olha o que aconteceu com Saul. Quando a desobediência vem disfarçada de religiosidade, Saul também teve tudo isso. Foi escolhido por Deus, ungido por Samuel, capacitado pelo Espírito. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6 diz: e o Espírito do Senhor se apodera de ti, e serás mudado em outro homem. Mas ser tocado pelo Espírito não é o mesmo que viver submetido a Deus. Tem muita gente que é tocada pelo Espírito, tem dom de Deus, revelação, cura, liberta, faz um monte de coisa. Mas isso não significa que a pessoa se submete a Deus. Saul era esse cara. Quando Saul desobedeceu, ele tenta justificar porque desobedeceu. Olha aqui, 1 Samuel capítulo 15. Eu vou ter que comprar um óculos mesmo. Jesus, eu estou tentando fugir. Eu quero ser jovem. Mas não tem jeito, né, irmão? Tem hora que o 5 parece 3, o 3 parece 5. Fica meio embaçado. Então Samuel veio a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: que balido é este de ovelhas nos meus ouvidos, e um mungido de bois que ouço? Então disse Saul: trouxemo-nos dos amalequitas, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrifício no altar do Senhor. Tem gente que acha que está fazendo a vontade de Deus e está fazendo o quê? Desobediência, rebeldia, rebelião, justificando religiosamente. Não, glória a Deus, Deus falou comigo, fui tocado pelo Espírito. Irmãos, é muito fácil identificar uma árvore, é só observar o fruto. A árvore aqui aparentemente ela é boa. Ele é um rei ungido, ele foi um rei que recebeu o toque do Espírito, mas o fruto aqui é desobediência. Desobediência. Aqui está a raiz. Saul obedeceu parcialmente, mas justificou espiritualmente. Não adianta você obedecer parcialmente e vir com justificativas espirituais. Eu fiz isso porque Deus falou comigo. Na igreja, irmão do céu, hoje, isso antigamente era mais lerdo, antigamente tinha, mas era mais difícil. Na verdade, antigamente isso chamava-se carta de comunhão. Quando alguém saía de um ministério, ela ia até o pastor, ela falava: meu pastor, eu vou mudar de endereço, o senhor me dá uma carta para eu levar para outra igreja. Aí o pastor recebia a carta, como faz os santos, recebe essa família que estava aqui, foi bênção. Hoje não tem carta, e hoje a conversa mudou. A conversa é assim: pastor, Deus falou comigo, meu tempo aqui acabou. Eu fico assim pensando, sabe, irmão, é muito perigoso você entrar numa igreja, mas é mais perigoso você sair dela. É perigoso você entrar no ministério. Por que é perigoso? Porque você tem que ver bem se é isso mesmo. Você tem que ver bem se essa é a sua casa, que você vai orar, que você vai ser abençoado. Você tem que ver bem se esse pastor é o que você está achando que é, o que você está pensando que é. Porque também não fica caçando perfeição, porque eu sempre digo isso:
igreja perfeita não tem. Se você encontrar uma, não estrague ela, não entre nela, porque ninguém é perfeito. Mas você sair da onde Deus te posicionou, você sair de onde Deus te colocou, por causa disso, daquilo, você tem que tomar muito cuidado. Ele justifica espiritualmente um erro. Está cheio de gente, não, Deus falou comigo, justificando espiritualmente um erro. E eu já vi tantas famílias serem destruídas, porque saíram de igrejas, porque saíram sem direção, porque sentiram uma emoção, porque foram levadas por uma situação dentro da igreja, uma discordância. Aí eu sinto na minha alma, eu não compactuo mais da mesma palavra. Por que a palavra que brilhava não brilha mais? Por que o pastor era um profeta e agora não é mais? Não dá para entender, ué. Você acha que Deus muda? Você sabe o que a Bíblia diz? Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Ela não muda. E ungidos de Deus, quem cuida é Deus. Deixa isso que Deus vai cuidar deles, de todos eles. Eu não mexo com ninguém que está aí fora, irmão. Pastor, não sei, não quero saber. Agora a família Valadão está na internet aí agora. NSS, não sei, não quero saber dessas coisas. Sabe? Eu não quero saber disso, eu quero saber de Jesus. Vamos olhar para Jesus. Valdomiro, não quero saber de Valdomiro. Vamos olhar para de se preocupar com a vida dos outros. Vai cuidar da tua vida, meu amado. Com justificativas espirituais, cometendo erros. Com justificativas espirituais. Não, eu guardei o melhor do novilho, eu guardei o melhor do curral para oferecer no sacrifício. Deus te pediu isso? Foi isso que Deus te mandou? Foi isso que Deus te ordenou? Não, né? Por que você fez isso, Saul? Aí o que aconteceu com Saul? Ele foi rejeitado. Ele foi o quê? Rejeitado. O jovem rico se retirou triste. E o Saul se retirou condenado, rejeitado. Olha o que diz aqui, uma grande advertência profética. Jeremias 17:9, coloca na tela. Preste atenção nisso aqui, que essa palavra é palavra de vida para você. Amém? Eu decidi esse ano, irmão, que a gente não vai alisar. Esse ano a gente não vai passar a mão. Esse ano nós vamos corrigir a igreja, começando do altar para até a porta. Amém, querido? Enganoso é o que, irmão? Mais do que todas as coisas. Olha isso, irmão. Diga assim, esse trenzinho aqui, ele é enganoso. Eu já contei para você que o amor é cego. Você já ouviu esse ditado? O amor é o que, irmão? O amor é o que, gente? Eu, um dia, estava vindo lá de Curitiba, eu perdi o avião, perdi o voo, e eu tinha que estar aqui cedo. Aí a única coisa que me restou foi pegar aquele ônibus Curitiba-São Paulo, da Cometa, e eu falei, eu vou nesse ônibus mesmo, vou dormindo aqui de noite. Só que aí sentou um rapaz do meu lado, um cara bacana assim, bem apresentável, e falador, e tudo bem, tal, tudo bem, você fala o quê? Eu sou pastor, e você o quê? Eu sou empresário aqui em Curitiba e tal. Aí conversando ali, até dar sono. Aí eu falei, mas você vai fazer o quê em São Paulo? Rapaz, você acredita? Na minha idade, ele devia ter uns 40. Rapaz, eu me apaixonei por uma mulher na internet. Eu disse, você está brincando? E eu estou indo lá conhecer ela. Rapaz, eu estou apaixonado da mulher, rapaz, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, é mesmo, mano? E tem foto dela aí, meu telefone descarregou, ele não descarregou o telefone dele, então. Eu falei, meu Deus, e tal, e olha, rapaz, é a mulher da minha vida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E meu amigo, chegamos aqui na rodoviária Tietê, aqui, pertinho, né? Chegamos aqui, eu curioso, eu quero ver essa mulher, curioso, o cara fez tanta propaganda da mulher que eu quero ver essa mulher. Então, a gente desceu junto. Ele alto, ele devia ter uns 1,90 m, eu mais baixinho do que ele. Rapaz, esse cara largou a mala e deixou assim, pegou a mala, quando ele viu ela, ele largou e saiu correndo para abraçar ela. Aí ele foi na direção assim, tinha umas duas mulheres assim, tinha uma bonita, sabe? E aí eu falei, realmente o cara apaixonou mesmo. Só que ele passou pela bonita. E ele foi na outra. E meu amigo, a outra devia ter 1,55 m assim, ó. Nada contra a mulher baixinha, fica em paz. Eu estou falando que não é proporcional ao que eu estava vendo.
Irmão, pensa numa mulher. Eu falei, Jesus amado, meu Deus do céu. Aquela mulher que você não sabe que combina A com B, B com C. Você não sabe se o cabelo dela é bonito ou se é feio. Aquela pessoa fala assim, tem tudo para ser, mas não é. Eu falei, meu Deus, o amor é o quê, irmão? Sério. E abraçou a mulher. Rapaz, não largava a mulher. E eu tô, né? Aí eu tô passando por ele assim, por ele, peraí, esse aqui é meu amigo que eu conheci no ônibus, essa aqui é a mulher da minha vida. Eu, tudo bem, querido, como é que você tá? Ela, eu tô bem, você viu aí, conhecendo ele hoje pessoalmente? Não, esquece, ele é apaixonado por você. Né? Não, você vê e tal. Aí ele olhou para mim, vê se pode uma mulher dessa, olha que mulher maravilhosa. Eu falei, parabéns, saí e fui embora. Irmão, não, é sério, gente, é sério. Eu entrei no táxi e falei pro taxista, cara, se tu vê o que eu fiz. Comecei a falar pro taxista. Você é sério, cara, você não acredita. O cara fez uma propaganda da mulher. Mano, ele nunca viu a mulher, não. Não foi cheiro, não foi abraço, foi só conversa. A mulher deve ter a conversa das conversas, irmão. Ou a mulher é macumbeira, sei lá que demônio é aquele. Rapaz, eu fiquei, não. Então, o que eu entendi? O que é aquilo ali? Enganoso é o coração do homem. Rapaz, mais do que todas as coisas. Agora pode ser, vamos dar um desconto? Pode ser que realmente, né? Mulher da vida do homem, pode ser uma pessoa maravilhosa mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Não é por causa dela, porque pode ser que ele acertou. Pode ser que ele não deixou o coração dele enganar. Porque um cara daquele deve ter muita mulher atrás dele até hoje. Mas talvez ele acertou. Não foi na minha régua, na sua régua, porque até eu contando você tá aí até impressionado. Mas quantas pessoas deixam o coração enganar? Sim ou não? O coração enganar com amizades. A gente se engana com amizades. A gente acha que existem amizades, que essas serão para sempre. Talvez, amado, vai descer na próxima estação. E talvez a próxima estação é esse mês de janeiro. Você nem sabe. O que a gente tem que estar preparado é para quê? Para entender, irmãos, que às vezes a oportunidade é divina, mas a natureza de muita gente é carnal. Tem muita gente que é carnal, que não vai te valorizar, que não vai te compreender, que não vai, sabe, te agradecer, ser grato a você. Então presta atenção que diz ali, ó, desesperadamente corrupto. Olha que palavra horrível, gente. Quem poderá entender o coração? Não é o líder, não é a igreja, não é o ambiente, é o coração. O cara tem um coração tão ruim que para ele ninguém presta. Eu tenho dificuldade de me relacionar com gente que para ele ninguém presta. Você fala, Bolsonaro, não presta. Lula, não presta. Não, tá bom, Lula, estou com você, mas tá, vamos embora. E o que mais? Aí, fulano, não presta. Edir Macedo, não presta. Valdomiro também não presta. Essas pessoas falam assim, você apresenta uma amiga para a pessoa. Essa sua amiga, olha, não sei, mas eu não gostei dessa sua amiga. Não presta. Aí você apresenta seu irmão. Aí seu irmão aí, não sei não, hein. Sabe essas pessoas que ninguém presta? Fica tranquilo que você também não presta para ela. Ou por que você acha que você é melhor que outros? Aí já dizia minha avó, aquele ditado antigo, né? Quem fala do seu vizinho para mim, fala de mim para o seu vizinho. Pegou ou não? Ixi, eu posso dar até um amém agora depois dessa palavra. Romanos 8, 7, eu estou encerrando. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, enquanto a natureza governa, a verdade incomoda, a correção ofende e a palavra pesa. Aquilo que você não entrega, mais cedo ou mais tarde, te escraviza. Aquilo que você não entrega, mais cedo ou mais tarde vai te escravizar. O jovem rico perdeu a oportunidade do maior discipulado da vida dele. Imagina você, meu filho, sendo discipulado pelo próprio Jesus. Hoje eu estou aqui, né? Eu sou de carne e osso. Eu estou discipulando vocês. É uma bênção. Glória a Deus. Deus tem me dado uma graça.
Mas imagine você, minha filha, o próprio Jesus pregando para você. Porque a proposta de Jesus foi: vem e me segue. Vem e fica tranquilo que não vai faltar comida, não vai faltar pão, não vai faltar alimento, não vai faltar nada. Vem, volta aqui e me segue. Fica tranquilo que não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar nada. Você quer ver a prova disso? A prova disso é a continuação do texto. Volta lá, por favor. Volta lá, porque esse jovem, quando ele sai ali, coloca aí Mateus 19, versículo 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se. Então ele saiu, não foi? Olha lá, porque era dono de quê? Aí olha o versículo 23, preste atenção isso aqui. Isso aqui é forte. Jesus não tem problema com a tua prosperidade. Entenda o que Jesus está falando. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Que rico é esse? Rico de alma, rico de espírito, rico de avareza. Lembra que Jesus falou: os pobres de espírito entrarão no reino dos céus, e os ricos de espírito, porque o espírito dele está ligado na terra, nas riquezas. Versículo 24, continua aqui, ó. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Versículo 25 diz: ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Por que eles disseram isso? Porque se eu perguntar aqui nessa noite, quem quer ser rico aqui, todo mundo levanta a mão. Porque ser rico é bom. É ou não é? Imagina você querer ir num restaurante, aí terminar o culto aqui agora, aí você olha pro teu irmãozinho lá daí: varão, vamos ali, vamos que eu vou pagar uma janta para você lá no Laçu. Vamos lá comer lá, tudo girando lá, vai estar tudo rodando. Nós sai daqui rodando, chega lá rodando, desce lá rodando. Vamos embora. Laçu é um restaurante que tem aqui que roda. Vamos lá que eu tenho dinheiro, eu fico em paz. Ser rico é bom. Você dorme numa boa cama, dorme ou não dorme? Chega num bom carro na igreja, não fica empurrando o carro, é ou não é? Irmão, quer ver um trem de pobre? Isso é ser pobre, quer ver? Vou falar para você: é parar o carro e mandar botar 10 reais de gasolina. Bota 10 reais de gasolina. O frentista põe porque tem que pôr, mas dá até dó. Tem que tirar aquela bomba, botar a bomba e tá, 10 reais. Foi 10 reais. 3 postos para frente, põe mais 10. Coisa de rico. Já manda encher o tanque. Enche o tanque. Então ser rico é bom. Coisa de rico. O frentista lá: vê os meus pneus aí, irmão. Vem a água, vem óleo, vem tudo aí. Já puxa uma caixinha da pro rapaz. Por isso que os discípulos falam: mas rapaz, quem vai ser salvo? Porque todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ser rico. E o Pedro ficou com isso na cabeça: rapaz, eu quero ser rico, rapaz. Aliás, eu conheci Jesus, foi Jesus me prosperando. Eu estava passando a magrela. Eu não estava pegando nenhum peixe. Jesus chegou e encheu meu barco. Não, vamos lá falar com Jesus lá. Vamos lá, Mateus, vamos lá não, Tiago, vem cá, Tiaguinho, vamos embora. Vamos falar com ele. Eles ficaram discutindo, isso aí era eles discutindo. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados. Eles ficaram discutindo: que história é essa? Que rico não pode entrar no céu, meu Deus. Uai, eu falei para minha mulher que eu ia seguir Jesus, que nós nunca mais ia passar fome, que nós ia seguir Jesus, que Jesus ele faz milagre. Aí olha o versículo 26, coloca na tela aí. Jesus olhando para eles disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós fizemos o quê? Nós fizemos o quê? Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Tudo deixamos. Que será, pois, de nós? Fala para mim, Jesus. Eu larguei meu barco, larguei minha empresa de pescaria. O Senhor falou para mim, no dia que o Senhor encheu meu barco, o Senhor falou assim: agora larga isso aqui, que agora eu vou te ensinar a pescar homem. Me diz uma coisa, Jesus. Eu não tenho coração e riqueza não, mas e nós que tudo deixamos? Aí olha a resposta. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo, não
Em verdade digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Continua, filho, por favor. As 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho ou campo por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Fala para quem está do seu lado: com Deus não existe perda. Não existe perda. Quanto que vale uma alma? O valor do mundo inteiro. Ô meu irmão, eu vou falar para vocês. Eu podia, como diz aquele personagem lá da, acho que é, não sei da onde, acho que é do site de baixo, né? Eu podia estar vendendo meu corpo, podia estar fazendo, eu podia, né? Falar, eu acho que é isso, não sei. Não é isso? Eu podia estar fazendo outra coisa da minha vida, é verdade. Mas eu prefiro pregar o evangelho. Eu prefiro estar aqui. Porque além de receber aqui na terra, eu vou receber muito mais lá na glória. E aquele jovem rico só ficou com a riqueza da terra e perdeu a sua salvação. E perdeu o quê? A sua salvação. Então entenda uma coisa: era uma oportunidade divina, porque quem estava ali era Jesus. Era uma oportunidade divina, porque quem estava ali era o mestre. Era uma oportunidade divina, porque quem estava ali era o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Como diz a palavra, tudo foi feito por Ele, para Ele, e dele são todas as coisas. Olhe para esse querido que está do seu lado e fala assim: é tudo dele, irmão. A minha vida é dele, a sua vida é dele, é tudo dele. Levanta essa mão e diga assim: é tudo dele. Oh, aleluia. Alguém está aqui nessa noite? Você pode dizer assim: Senhor, a minha vida é sua. Diga assim: a minha casa é sua, tudo te pertence. Diga, levante a sua mão e diga assim: eu entrego meus filhos, eu entrego minha casa, eu entrego meu carro, eu entrego meu banco, eu entrego meu ouro, eu entrego meu salário, é tudo seu. Aleluia. Nayara, vem para cá, senta aqui na frente. Nayara é uma filha abençoada. Você veja, o que a gente aprendeu hoje aqui? Que você pode ter uma oportunidade de ouro e deixar passar a oportunidade. Deixar passar a oportunidade olhando como a galinha olha para o milho. Mas a águia, ela não olha para milho. Ela não fica catando milhozinho aqui. Galinha voa. Você já tentou fazer uma galinha voar? Quem já tentou? Levanta a mão aí. Você é do meu time, hein? Você é do meu time, você é do meu time. Eu já tentei, porque ela tem asa. Não tem asa. Eu peguei uma galinha, primeiro que é difícil pegar a galinha. É uma dificuldade. Peguei a galinha, eu olhei para ela olhando para mim assim, eu falei assim: você tem asa. E eu era um menino, eu tinha uns 13 anos. Você tem asa, por que você não voa? Você tem asa. Bora, peguei a galinha, eu joguei ela para cima. Tadinha da galinha. Joguei, subiu, eu desceu. Puf! Porque ela não voa. Galinha não voa. E quem não voa fica olhando para o quê? Para o milho de cada dia. O milhozinho ali, está olhando para o milhozinho. Foi o jovem rico. Ficou olhando para as riquezas. Ficou olhando para o chão. Mas quem é de Deus olha para o alto. O que Jesus respondeu para os discípulos? Eu vou vos dar 12 tronos. Cada um de vocês vão sentar num trono. Cada um de vocês vão governar as 12 tribos. Vocês não têm noção que vocês vão receber, rapaz. Então não olha para as coisas dessa terra não, porque essa terra passa, o ouro dessa terra passa, e tudo aqui nessa terra passa, mas a palavra de Deus não passa. Deixa eu só fazer uma pergunta para você, em nome de Jesus, me responda. Existe alguém aqui que tem certeza absoluta, 100%, que vai estar vivo amanhã essa hora? Você tem certeza? Eu já vi cantor cantando e cair. Eu já vi pastor pregando e morrer no altar. Eu já vi motorista de ônibus dirigindo um ônibus e morrer dirigindo. Eu já vi, é só você botar no YouTube, pessoas que morreram no seu ofício, foram trabalhar como todos os dias e morreram. De repente veio a morte, ninguém sabe. Por isso que a Bíblia diz: louco, se te pedir a tua alma hoje,
O que é que você tem para oferecer em troca? Por isso que a gente tem que se agarrar em Jesus. Porque nessa terra, eu falo para Deus: Senhor, não me leva agora não. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Eu falo: não me leva agora não, porque minha mulher é nova, bonita. Eu não quero deixar para outro não, Jesus. Eu falo para ele: não me leva agora não. Pergunta por quê? Porque minhas filhas pequenininhas, eu quero entrar com elas no dia do casamento. Eu quero consagrar meus netos no altar. Eu quero dar nome aos meus netos e dizer: esse vai ser profeta, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser isso. Senhor, não me leva agora não, não me leva. Mas eu tenho garantia disso. Porque se Ele resolver levar, Ele leva. Então, amado, você entende? Melhor do que a gente ficar só aqui nessa terra, só plantando para essa terra. Planta para essa terra, não tem problema. Acumula, junta, faz os teus investimentos, faz os teus planos, faz os teus projetos. Mas coloque o que está escrito em Mateus capítulo 6 e versículo 33 em primeiro lugar. Sabe o que está escrito lá? Coloca aqui que eu estou encerrando com você de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão. Veja, quem é que falou isso? Quem foi? Foi Pedro? Foi Paulo? Foi Moisés? Quem foi que deu essa palavra? Foi o próprio Jesus. Ele sabia o que ele estava falando. Sabe? Em vez de você ficar se preocupando só com as coisas dessa vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e você vai ver todas essas coisas serem acrescentadas. Eu já contei aqui algumas vezes, sabe? O testemunho de quando nós iniciamos essa igreja. Irmãos, pensa numa luta que eu passei no início dessa igreja. Uma luta. Aí, já fazia 6 meses, doutor Célio. O senhor não estava aqui ainda não, o senhor veio depois. Já fazia 6 meses que a gente estava com a igreja, morando lá no ABC e vindo para cá, né? Aí, meu Deus, sem carro, porque eu vendi os carros para pagar as dívidas da igreja, aquelas coisas todas, investindo na igreja. Aí, eu já tinha 10 anos de casado. E, Nayara, quando você tem 10 anos de casado, geladeira vira pentecostal. Ela começa, de madrugada, né, Leandro? Ela começa. Aí, amor, o que é isso na cozinha? É a geladeira, 10 anos. Liquidificador, tu fica lá tentando bater o negócio, ele não bate mais. Ferro queima a roupa. 10 anos. Aí quando eu casei, eu comprei a cama mais bonita da época. Uma cama bonita, aquelas de grade, que hoje já não tem mais, né, de grade. Agora é tudo essas agora que tem. Eu comprei aquela cama de grade. E eu já era pastor aqui. E a gente morando lá em Santo André. Eu estou com a minha esposa dormindo, irmão, 3 da madrugada naquela cama. A gente estava dormindo. Eu estou lhe garantindo que nós estávamos dormindo. Porque o que eu vou falar parece que a gente não estava dormindo, mas nós estávamos dormindo. Amém? 3 da madrugada, estou eu dormindo com a minha esposa. De repente, pum! Pergunta o que aconteceu. A cabeceira caiu. Eu com as pernas para cima, minha mulher com as pernas para cima. Eu olhei para ela assustada, ela olhou para mim assustada. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Por que nós estamos assim? Aí ela começou a rir, porque a minha esposa, ela começa a rir dessas coisas. Quebrou a cama, Aí levantei e falei: meu Deus do céu. Aí eu lembrei que minha avó, né, fazia isso, botava um tijolo debaixo assim, que Aí eu cacei um tijolo, não achei uma mala velha, botei aquela mala lá para gente dormir naquela noite. Só que uma semana depois a gente ia mudar para cá. Eu tinha alugado um apartamento aqui, afinal de contas, pastor aqui em Santana, morando em Santo André, não dá certo. E aí a gente veio. Eu falei: amor, não leva nada. Deixa essa cama miserável aí. Leva só o colchão, que o colchão estava bom ainda. Deixa essa cama, deixa esse rack, porque eu, rapaz, olha, quem é casado aqui sabe o que eu vou falar. Minha mulher, ela escolheu todos os móveis da casa. Só teve um móvel que ela não escolheu quando a gente casou, que foi o rack. Eu disse: não, eu gostei desse rack. Ela falou: não gostei, amor. Não, mas vamos levar esse rack. Poxa, você escolheu a cama, você escolheu. Deixa eu escolher o rack. Não, tá bom.
toda vez que eu sentava na sala, que a gente assistia um filme, ela, no meio do filme, não gosta desse hack. Irmão, ela assistiu um, não gosta desse hack. Não gosto desse hack. Falei, meu Deus do céu, quando a gente mudou para cá, o que eu fiz? Deixa esse hack. Que eu não aguento 10 anos você falando que não gosta desse hack. Deixa esse hack. Nós vamos mudar. Eu tinha um dinheiro da gravadora, eu tinha um dinheiro que eu recebia de 6 em 6 meses, né? Que eram os royalties de venda. A gravadora ia depositar. Eu falei, vai cair o dinheiro, a gente compra o quê? Compra geladeira nova, compra cama nova, compra rack novo, compra tudo novo. Então a gente só trouxe o colchão, fogão, umas coisinhas nossas, as roupas e tal. Viemos para cá, entramos no apartamento. E aí o dinheiro caiu. 10 horas da noite. Apartamento, irmão, colchão no chão. Para a gente não ter mais susto. Ok? E a gente, amor, caiu o dinheiro na conta. Amanhã, 10 da noite, caiu o dinheiro. Amanhã a gente acorda cedo, ó. Vamos comprar todos os móveis de casa. Eu vou falar o valor para vocês. Não era muito não, mas dava para fazer, dava para comprar. Era 50 mil reais. Acordei 7 da manhã, fui tomar café. Eu já estou encerrando já. É só para você entender que a oportunidade é divina, mas às vezes a natureza é carnal. Entende ou não? É uma oportunidade divina, mas a natureza é carnal. Recebi o dinheiro 10 horas da noite. 7 da manhã eu acordei, fui tomar café. Minha esposa lá no colchão, no chão. Jesus sentou na minha frente. Jesus sentou aonde? Você não vai dar glória a Deus, não? Jesus sentou na minha frente. Jesus sentou e falou, meu filho, tudo bem? Eu falei, eita Jesus. É, meu filho. Quanto que tem na conta? Eu disse, 50. Quanto está devendo do som da igreja? Que era esse som aqui, ó. O antigo som da igreja era esse aqui. A gente tinha comprado, nós estava devendo. Quase 30 mil reais desse som ainda. Aí eu falei, uns 30 mil. Aí ele falou assim, então você paga o som, tá bom? Eu disse, vai lá na cama e fala com ela. Tá bom? Fala com ela, Jesus. Por mim tá tudo bem. Aí minha mulher vem assim, meio lerda, que minha mulher ela não acorda, ela reinicia. Ela vem assim, aí ela tal. Ela falou, amor, estava ali deitada, você não vai acreditar. Eu disse, meu Deus, ele foi mesmo, é? Aí ela disse assim, Jesus me visitou lá na cama, sabia, amor? Eu falei, eu sei porque ele passou aqui antes. Foi mesmo, eu já até sei o que você vai falar. Não é do som? É. Então foi isso mesmo. Deus mandou nós pagar o som, porque o irmãozinho está cobrando. E a gente prometeu que ia pagar, então vamos pagar o som. É, mas mesmo assim ainda vai sobrar uns 20, dá para nós comprar uma cama, dá para comprar algumas coisas. Eu falei, pois é, dá para comprar umas coisas. Vamos embora. Aí pagamos o som. Pagamos o som, aí a gente saiu para comprar a cama, comprar as coisas. Só que quando nós saímos, eu falei, amor, está precisando pintar um trenzinho, vamos comprar só uma lata de tinta para a igreja. Aí comprei a lata de tinta. Amor, vamos comprar umas pazinhas de LED, essas pazinhas aqui, ó. Vamos comprar umas pazinhas de LED. E fomos comprando. Aí ela viu esse lustre, que está aí fora, aí é um lustre. 9 mil reais. Ela falou, e esse lustre aí? Enfim, irmão, 50 mil não entrou, foi nada para casa. Ficou tudo na igreja. Porque a oportunidade, ela era divina. E a natureza aqui não é carnal. A natureza aqui é, bora dar tudo. Vamos embora. Jesus vai honrar. Posso falar para vocês? Hoje eu moro num apartamento que eu não imaginava, nunca que a gente ia morar lá. Não falta nada dentro da minha casa. Deus nos prosperou. Eu cheguei a ganhar uma cama, Luciana, de 22 mil reais. Eu só não tenho essa cama hoje porque ela não cabe em lugar nenhum. Esquece, o cara me deu uma cama que não cabe em lugar nenhum. Então, você veja, o que é que Deus faz? Fala para o teu irmão, Deus não deve nada para ninguém. Hoje nós estamos diante de uma oportunidade. Esse ano, sirva ao Senhor com o seu coração. Sirva ao Senhor esse ano com a sua alma. Sabe, meu irmão, não falte aos cultos. Traz tua família, evangeliza. Deus está nos dando uma oportunidade para ganhar São Paulo. Nós estamos na TV agora. Todos os dias de segunda a sexta em horário nobre. Você não está entendendo. Aqui, a nossa Sandrinha ali, ó, que faz o café para ele, pastor Jonas. Fui comprar umas frutas. Foi? Fruta? Aí ela falou assim, que é da igreja do pastor Jonas.
está assistindo a gente todo dia. Agora vai vir na igreja agora. Vai vir para a igreja. Está vendo? A gente não tem noção onde a gente está chegando. Alcançando vidas. Agora mesmo desceu as pastoras que estavam lá em cima. O telefone não para, o Brasil todo. Sabe, nós deixamos de ser uma igreja de 4 paredes. E hoje nós estamos alcançando o país. Custa. Às vezes tem que tirar o dinheiro até de onde não tem. Mas posso falar para vocês, quanto que vale uma alma? E Deus deve alguma coisa para alguém? Não deve. Então coloque sua mão no seu coração que eu quero orar por você. Tem algum jovem rico aqui hoje? Tem? Diga, não tem. Diga, eu não sou esse jovem rico. Diga, o meu coração é do Senhor. A minha vida é dele. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que vem em minhas mãos é para ele. Diga, Senhor Jesus, eu não quero viver esse ano sem a tua presença. Eu não quero viver esse ano, Senhor, sem andar no teu caminho, sem ouvir a tua voz. Dirige os meus passos, Pai. Eu me coloco à disposição da tua obra para abençoar a tua casa, porque eu sei que essa vida é passageira. E quantas vidas dependem de mim? Quantas pessoas podem ser tocadas através de mim? Então usa a minha vida, Senhor. Use a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Toca aonde só o Senhor pode tocar. Entra na minha vida, Pai, aonde só o Senhor pode entrar. Diga assim: não me deixe se perder, não me deixe ficar longe. Eu quero viver a tua palavra, eu quero viver as tuas promessas, eu quero viver, Senhor, o teu chamado na minha vida. Que eu seja uma atalaia, que eu seja uma labareda, que eu seja ponte sobre as águas, para minha família, para minha casa, para os meus vizinhos, para os meus amigos. Que as pessoas, ao olharem para mim, fale forte, ao olharem para mim, que elas vejam a tua luz, que elas vejam o teu rosto, que elas vejam a tua glória. Oh meu Deus, tem misericórdia. Meu Pai, eu abençoo essa igreja hoje aqui, Senhor. Oh meu Deus, já são 8 anos pregando a tua palavra nesse endereço. E quantas vidas já te encontraram aqui, quantas vidas tiveram encontro contigo aqui, quantas vidas foram abençoadas nesse ambiente. Toca, Senhor, em cada homem e cada mulher que está aqui. Hoje, nós não somos Saul para errar. Nós não somos o jovem rico para virar as costas. Hoje nós nos lançamos nesse altar. Hoje nós nos abraçamos com a tua graça. Hoje nós nos abraçamos com o teu milagre. Hoje nós recebemos a tua porção na nossa vida, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Levante suas mãos, diga: vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem. Aleluia. Diga: vem sobre nós. Vem sobre nós. Convide o Espírito Santo nessa noite, amado. Convide. Oh Espírito Santo de vida. Canta forte, vai. Espírito Santo de Deus. Mais forte, cante. Espírito Santo de Deus. Mais alto, diga: Espírito Santo de Deus. Oh, diga: Espírito Santo, vem controlar. Declare isso, vem. Vem controlar.
controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Só o piano e a igreja, vai. Espírito, cante, igreja. Espírito, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Só vocês cante. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu. Deixa ele dirigir isso aqui, ó. O meu sentir, o meu. Só vocês cante. Espírito, oh glória, Espírito, Espírito Santo, vem dirigir nossos passos, Pai. Espírito, vem dirigir nossas vidas. Espírito, Espírito Santo. Meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, palavra de vida, palavra de oportunidade. Nós estamos diante de uma oportunidade espiritual, uma oportunidade de viver na tua casa, na tua presença e dirigidos pelo teu Espírito. Meu Deus, que a gente saia daqui completamente vazios de nós mesmos e cheios da tua glória e da tua presença, Pai. Abençoa cada filho, cada filha aqui, em nome de Jesus. Que passe a dar certo até o que era para dar errado. Que o Senhor passe na frente e que ainda essa semana uma grande resposta o teu servo venha receber da tua parte, meu Deus. Levante suas mãos e diga assim: eu tomo posse, eu recebo de Deus nessa noite. Assim seja. Amém e amém. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Bem forte, aplaude forte, aplaude forte. E quando você aplaude, diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga: eu recebo, Jesus, esta palavra. Amém? Está firme aí? Então senta só um minutinho que eu estou caminhando já para encerrar o culto. E na nossa liturgia de culto tem algumas coisinhas ainda que a gente precisa fazer aqui. Amém? Primeiro, dobre sua atenção, porque essa é uma hora importante do culto. É uma hora onde a gente tem a oportunidade, né, de honrar a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com os nossos votos. Nós temos a oportunidade de entregar para Deus aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Entenda uma coisa: tudo que vem nas tuas mãos é Deus que te dá. Quem é que estava domingo aqui? Levanta a mãozinha assim. Domingo, você estava aqui domingo? Quem não estava domingo aqui? Levanta a mão assim. Sei que não estava domingo. Então quem estava domingo vai ouvir de novo, até porque é importante. Mas quem não estava vai ouvir pela primeira vez. Eu vou até pedir para o Marcão segurar todo tipo de som, porque olha o que Deus falou comigo: o dízimo nunca fica com você. O dízimo nunca fica com você, porque primeiro o dízimo é de Deus. Então a Bíblia vai dizer em Provérbios 11, 24, diz assim, ó: ao que dá liberadamente ainda se torna mais rico, e ao que retém mais do que é justo haverá pura perda. É o que está escrito aqui.
Preste bem atenção, meus irmãos. O dízimo é uma das poucas coisas que a Bíblia diz que não é nossa. Não é nossa. Não nos pertence. Em Levíticos 27:30 diz que o dízimo é do Senhor. Então entenda uma verdade simples e espiritual. O dízimo nunca fica com você. Nunca. Como assim, pastor? Nunca. Ou você entrega no altar de Deus, ou você perde no campo do inimigo. Por quê? Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. É Deus que diz isso. Quando a Bíblia fala do roubo aqui, não é só de dinheiro, gente. É uma aliança quebrada e é uma cobertura retirada. Em João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. O diabo não precisa de sua permissão para roubar. Ele só precisa de encontrar a disposição. Se tiver à disposição, ele vai roubar. Se não está à disposição, ele não pode tocar. Onde não há dízimo, não há proteção. E onde não há altar, não há exposição. Por isso a palavra de Deus diz: o que retém mais do que é justo, haverá pura perda. Pura perda aqui significa, você ganha, mas não sobra nada. Tem gente que ganha. Daqui a pouco, pum, perde tudo. Trabalha, mas não prospera. Corre, mas não avança. Olha que coisa terrível, né, gente? Veja, não é falta de salário, até tem salário. Não é crise. É retenção espiritual, é o próprio Deus. Malaquias 3:11, repreenderei o devorador por causa de vós. Deus não repreende o devorador por pena de você. Ele repreende o devorador por causa da aliança que você tem com ele. É uma aliança. Quem dá dízimo, Satanás tem limite. Onde há obediência, o inferno tem que recuar. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Hoje, você não está entregando dinheiro aqui no altar. Você está declarando: quem governa a minha vida é Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então, com a mãozinha no coração, faz esse voto comigo aqui, essa palavra aqui. Vem comigo que é bênção para a tua vida, amém? Diga assim: o que é santo não vai ficar na minha mão. Lembra dos 50 mil? Eu achava que era meu, mas não era. Deus falou: é meu, está consagrado. Então o que é santo não vai ficar na minha mão. O que é do Senhor vai para o altar. Diga: o que é do Senhor vai para o altar. Agora fala bem forte: o devorador não tem mais acesso à minha casa. Eu escolho Deus. Quem escolhe Deus aqui, levante as mãos. Então agora nós vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Entenda uma coisa: não deixe o diabo tirar aquilo que você pode dar voluntariamente. Não coma a semente. Semente não se come, semente se planta. Vamos ofertar com alegria, vamos, irmãos? Quem precisa de um grande milagre ainda esse mês? Esse mês tem um monte de coisa para pagar, né? Levanta a mãozinha assim. Você precisa? Então você vai pegar um envelope que está aí na tua frente aí. Você vai preparar uma oferta de valor e você vai dizer: essa oferta sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Amém? Pega o envelope que está na sua frente. Quem precisar de maquininha de cartão, tem as maquininhas, levante a mão. Tem os obreiros com as maquininhas de cartão. E tem aqui, se você preferir, o QR Code. É só você abrir o aplicativo do banco. Faça sua semente de amor com generosidade. Tem aqui o Pix. Enquanto Fernandinha canta um hino cheio do Espírito Santo. Fernandinha, quebra tudo aí, Fernandinha. Canta. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, né, gente? Senhor, eu consagro os dízimos e as ofertas dos teus filhos. Abençoa a grande colheita que eles vão viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Meus irmãos, domingo nós estamos de volta com 2 cultos. O de domingo de manhã, chegue cedo para encontrar lugar para sentar. Amém? Porque é realmente uma grande multidão aqui. À noite, às 18 horas, se você preferir, pode vir à noite. E vamos junto aí, caminhando aí esse ano, debaixo de bênção. Estamos no jejum de Daniel. Quarta-feira que vem, a gente continua com o nosso jejum aqui. Pastor, eu não comecei o jejum de Daniel a semana passada.
eu gostaria de abrir o meu jejum hoje. É muito fácil. Tem aqui, ó, aqui no altar, tá? Uma botijinha de azeite que eu mandei separar para todo mundo que quer fazer o jejum. Você pega essa botijinha de azeite, hoje em casa você se unge, faz 3 orações ao dia, de manhã você se unge, à noite você se unge. Amém? Durante 21 dias. Não tem problema, você pode começar o jejum hoje, só que a partir de hoje você conta 21 dias. A igreja aqui, alguns irmãos já começaram comigo. Então nós estamos firmes juntos aí nesse jejum, emagrecendo, ficando bonito, né? Ficando bonito. Eu estava ficando barrigudo. Falei, meu Deus, as calças já não estavam mais cabendo. Falei, está amarrado, eu não vou vender minha roupa. Eu vou voltar a usar. Então faz jejum, mas jejum não é dieta, viu? Não estou fazendo jejum para emagrecer, não. Eu estou fazendo jejum para consagrar. Só que é tão bom que a gente até emagrece. Olha que benção. Não é benção? É ou não é, gente? Então vamos ficar de pé? Toda a igreja. Olhe para esse amado irmão que está do seu lado e fala assim, que bom que você veio, amado. Que bom que você está aqui nessa noite. Ô Nayara, é a sua mãezinha que está aí? Está fazendo aniversário? Né? Vamos cantar parabéns para ela, né? Vem aqui, traz ela aqui, Nayara, aqui na frente. Vamos cantar parabéns? Vamos embora? Dá a nota aí, dá a nota aí, dá a nota aí. Parabéns pra você nessa data. Vem cá, minha filha. Ei, Deus te abençoe, viu? Lice. É sua mãe mesmo? Parece sua irmã? Parabéns pra você nessa data querida e muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Nayara, dá um abraço nela aqui que a gente vai orar por ela agora. Amém? Nós vamos abençoar a vida dela. Estenda as suas mãos para cá, por favor, toda a igreja. Pai, nós agradecemos pela vida da tua serva. Agradecemos pela vida da tua filha, por mais uma primavera, por mais um ano, Senhor. Nós vivemos num mundo que é tão perigoso, tantas coisas, não só acidentes, mas até o alimento, tantas coisas, Pai. Obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Que o Senhor conserva a tua serva em paz, com saúde, para viver as tuas promessas, em nome de Jesus. Amém? Me dá um livro que está aí, por favor. Me dá esse livro aí, por gentileza. Traz aqui, porque quem faz aniversário tem que ganhar presente, né? Dá para ela aqui, Sandrinha, e dá um abraço nela aqui, em nome de Jesus. Meus irmãos, faça assim com as suas mãos. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda essa igreja, não só hoje, mas para sempre. Vão na bênção, vão na paz. Está encerrado. Tchau, gente. Vai na bênção. Deus abençoe. Você sabe o que significa a presença do Senhor? A presença do Senhor, quando ela entra no seu lar, ela muda todo o ambiente. Ela muda a história de vida, ela traz o sobrenatural de Deus, ela abre porta, ela transforma, cura e restaura. E é por isso, por essa presença, que nós estaremos todos os domingos aqui na Igreja Shekinah clamando. Eu te convido a estar conosco, clamando, trazendo a arca do Senhor para a tua vida. Venha, serão domingos que o Senhor vai transformar, vai derramar da presença dEle sobre a sua vida. Não conhece, não tem o nosso endereço? Eu vou deixar o nosso endereço aqui abaixo e te convido a estar conosco, trazendo a presença do Senhor, que vai mudar a sua história de vida. Eu te aguardo. Deus te abençoe.